Oi, oi, oi. Tem alguém aí? O pessoal já tá entrando. Legal. Vamos dando um alô aí. Quem for chegando, me falem se tá tudo certo. Oficina Criativas, tudo bem? Ai, deixa eu escrever aqui. Só colocando o tema da live aqui. Oi, Eve, tudo bom? Felipe, tudo bem? Boa. Vou fixar aqui. Peraí. Família Silva, mandando oi. Diana, tudo bem? Legal. E aí, pessoal, boa noite. Como vai a quinta-feira de vocês? Tudo em cima? Duas lindezas, né, Diana? Olha só. Eu tô ansiosíssima para essa live. Então vamos lá. Boa noite para vocês. Tudo bem? Estamos começando então mais uma live desse projeto de colives que eu estou fazendo em parceria com outros profissionais muito sábios, muito queridos, do bem, que gostam de compartilhar conteúdo. E estou trazendo outros profissionais, tanto da área do design quanto de outras áreas que possam agregar na carreira do designer, né? E hoje a gente já fez aí 4 lives, se eu não me engano, e essas lives têm se tornado outros conteúdos, né? Então, elas estão indo para o YouTube, elas estão indo para o Spotify. Então, a gente está tentando abranger as plataformas para a gente poder alcançar mais gente com formatos diferentes, né? Então, hoje a gente vai começar mais uma dessas lives, e hoje com o Moisés Rema, o Moisés que é especialista em registro de marcas. Então a gente vai bater um papo com ele hoje sobre isso, sobre tudo que você precisa saber sobre registro de marcas, né? Muita gente tem muita dúvida, é uma parte muito burocrática, né? E uma parte importantíssima da nossa área, principalmente dos designers que trabalham com marcas, né? Mas é claro que se você tem uma marca também, se você tem dúvidas sobre como registrar sua marca, se isso é realmente importante, se isso cabe a você ou como fazer isso, fica com a gente, porque a gente vai aprender muito aqui com Moisés. Tá bom? Então, assim, só exemplificando para vocês sobre essa questão, há poucos dias eu recebi um telefonema de uma amiga, assim, chateadíssima com a situação dela, porque ela tem uma marca e trabalha há muitos anos com ela, mas uma outra pessoa acabou registrando a marca dela. É claro que essa pessoa, ela agiu de má fé e tudo, mas acabou registrando e tendo o direito de uso dessa marca. Então, para vocês verem como isso é um pouco mais complexo do que a gente imagina, né? Não é só você chegar lá e fazer a sua marca e criar o seu domínio e você já tem o direito de uso dela. Então, o buraco é um pouco mais embaixo e o Moisés vai explicar pra gente como isso funciona. Eu vou chamar ele aqui e a gente começa. Deu. E aí, Deu! Tamara, tudo bom? Ei, Moisés, tudo bem? E você? Prazer em Boa revê-la. noite. Boa noite. Pois Deixa eu é, só... como está essa cidade maravilhosa, Ó, Floripa? chuvosa, tá bem chuvosa. Hoje foi um dia de água caindo, tá bem cinzento, você não tá vendo nada assim, dá pra ver um morro perto, mas continua Para linda, né? variar. Floripa é demais, né? E aí, como é que está? Queria que você começasse se apresentando, falando um pouco mais assim sobre a sua trajetória, né? Com que de fato você trabalha, qual que é a sua formação? Conta pra gente quem é você. Legal, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado quem está acompanhando. Sei que é quinta-feira, 8 da noite, mas eu sei que é um assunto bem interessante e cheio de dúvidas e mistérios. E a ideia hoje é tentar solucionar, ou pelo menos jogar um pouco de luz sobre
alguns pontos que são muito nebulosos nessa questão tão importante que é registro de marca, né? Vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Minha formação é em Direito, eu fiz graduação e mestrado em Direito, só que eu sempre fui das artes, né? Na época que eu fazia faculdade de Direito, eu tocava em bandas na noite, ganhava vida tocando música e sempre gostei de criação, de arte como um todo. Não consegui advogar no direito convencional e me encontrei na propriedade intelectual, né? Que é um ramo que está muito ligado com criatividade, está muito ligado com a criação do espírito humano, né? Então, tem direitos autorais, tem registro de marca, tem patentes. E eu acabei me especializando em marcas e direitos autorais. E por ter trabalhado como sound designer também, ter trabalhado muito junto a profissionais de motion design, o público de designers acabou sendo um público com quem eu me identifico muito, né? Eu entendo as dores que vocês sentem na pele. Hoje em dia, a minha missão assim, tem sido muito trocar informação, apresentar conteúdo para designers, conteúdos que podem ajudar na carreira, tanto para terem mais segurança eles, para os clientes terem mais segurança, para ganharem mais grana, para se protegerem, uma ideia assim de, né, desmistificar um pouco esses assuntos que às vezes a gente pensava que era só grandes empresas que podiam e na verdade está acessível hoje para todo mundo, né? Exatamente. Então, olha, já queria começar, já que você já puxou o gancho, com a gente diferenciando o que é direito autoral e o que Tá. é o registro de marca. Explica pra Boa, gente. excelente pergunta. Então, assim, quando a gente fala em propriedade intelectual, a gente tem dois galhos principais. Um são os direitos autorais e o outro chama propriedade industrial, né? Então, direitos autorais eles estão ligados muito mais a obras artísticas ou que não têm imediatamente uma utilização, uma finalidade comercial. Então, a gente está falando de fotografia, está falando de teatro, está falando de literatura, está falando de escultura, música. A princípio, essas criações do espírito humano elas não têm uma finalidade econômica. Claro que você consegue monetizar isso, e a gente sabe que são indústrias gigantescas, mas a princípio elas não são criadas já com a finalidade de ganhar dinheiro. Na propriedade industrial, pelo contrário, o que é que as proteções ali são sobre criações do intelecto humano que têm a finalidade, o cara já pensa, pô, vou fazer um processo novo que vai fazer a produção de determinado produto ficar muito mais fácil, muito mais barato e vou ganhar muita grana. Vou buscar uma patente disso para me proteger. Então, eu vou começar um negócio e eu quero que o meu serviço seja único e identificável facilmente pelas pessoas. Eu quero proteger esse signo que me identifica. Vou registrar minha marca. Então, a marca, patente, propriedade industrial. Música, fotografia. Uma boa parte da criação do design, antes de começar a ser aplicado, está ali em direitos autorais, né? Então, logo de cara, a gente tem essa divisão aí. E vocês, designers, estão lidando com os dois o tempo todo. Eu sempre brinco, quando você pare uma marca, quando você ela nasce da sua mão, ela nasce cheia de direitos autorais. Então ela tem os direitos autorais, mas ela ainda não é marca. Ela só vai ser marca quando ela começar a ser utilizada. E para ter uma proteção como marca, o teu cliente vai ter que buscar o registro junto ao NPI. Ótimo, ótima definição. E é muito interessante porque a gente abriu, né, uma caixinha de perguntas e tiveram muitas dúvidas, muitas mesmo, assim. E eu até separei a dúvida da galera para trazer, para ver se a gente consegue tirar todas elas. Legal. E essa era uma das dúvidas, né? Então, fica aí essa. Eu vejo muita gente tendo essa dúvida, assim, e eu vejo designer, você que está assistindo, eu vou dar várias dicas hoje que vão ser úteis para você e para os seus clientes. Então anota isso aí. A primeira é que muita gente pergunta, Auctores. Isso, exatamente. O Auctores é válido? O Auctores é massa. Só que o que ele faz? O Auctores ele é uma ferramenta para você comprovar anterioridade em caso de disputa sobre direitos autorais. Então, outra diferença importante sobre direitos autorais e os direitos de propriedade industrial, incluindo o direito de marca. O direito autoral, ele nasce na hora que criou, você concebeu a obra, finalizou a obra, os direitos autorais já nascem juntos. Ele já vem, o nascimento dele se dá na hora que a obra está concluída. Então eu coloquei o último pontinho na minha pintura, está terminado, direitos autorais nasceram ali sobre ela. Eu já tenho direitos autorais. Na marca não, por isso que eu disse, a marca, você só tem direito sobre a marca a partir do momento em que o INPI concede o registro para você. Tá? Então, você precisa ter uma chancela do INPI, de um órgão.
Aqui no Brasil, o INPI, cada país tem o seu INPI. E o que acontece? Os direitos autorais nasceu contigo, só que beleza, quase ninguém vê os direitos autorais nascendo, porque geralmente eles são criados num quarto, você está sozinho, ninguém vê. Então você precisa ter uma prova de que você criou aquela obra antes de alguém. E aí o autório serve para isso. Você vai lá, passa pelo sistema deles, você vai ter um certificado que está dizendo essa obra, não chega nem essa obra, né? Os dados, a hash dos dados daquele arquivo passaram pelo nosso sistema em tal dia. Então é uma prova que aquele arquivo digital já existia, já estava materializado em determinado dia. Entendeu? Então ele é uma prova de anterioridade. É um processo muito menos burocrático, né? Não tem burocracia nenhuma. Por quê? Porque eles não verificam nada. Para direitos autorais, ninguém verifica. Aqui no Brasil, quem é que é responsável pelos direitos autorais? A princípio, está até na legislação, Biblioteca Nacional. Você fazer o depósito, para você ter uma prova de anterioridade, você vai chegar na Biblioteca Nacional, vai pagar uma taxa e vai deixar lá uma cópia da sua obra. O que acontece? Os caras da Biblioteca Nacional não vão procurar para ver se a tua obra é inédita, se você não copiou de alguém, e não vão fazer nada disso. Eles vão dizer, tá bom, pagou, tá aqui, vou dar um carimbo que tal dia entrou. Porque é só o que eles podem fazer. Se você tiver copiado de alguém, essa outra pessoa vai ter que comprovar que produziu antes. Então ela vai ter que dar o jeito dela se ela tiver um authority que ela produziu antes, por exemplo, ela vai usar. Então, para isso que serve. É uma proteção, eu sempre digo, é uma proteção, é importantíssimo. Tem situações que é super, 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 super válido. Por exemplo, se você for fazer, por exemplo, uma apresentação para um cliente de um projeto que você está tentando vender, autórias é super massa você fazer antes, que você vai ter uma prova de que se os caras disserem que não querem a tua ideia e depois copiarem, você tem uma prova. Se você terminou um rascunho de uma série de TV, o roteiro, vai lá e já passa isso pelo Autórias ou faz na Biblioteca Nacional. Massa. A marca não, a marca tem que passar pelo processo do NPI. E eu vejo design, já vi vários designers me mandando a proposta que eu analisei, proposta. Os caras falam, a gente faz a proteção da sua marca via Autórias. E não, isso Não muito existe. Cuidado. Isso assim, é uma camada de proteção, mas é uma camada muito mais para você, designer, se proteger de que de que você não copiou de ninguém, que você fez antes e tudo mais. Para o teu cliente, se ele ler isso, ele pode achar que a marca dele já está protegida e ele acha que é desnecessário fazer o registro da marca. E aí pode vir alguém buscar o registro junto ao INPI e o INPI concede para quem pede primeiro. Essa outra pessoa vai conseguir o registro, o teu cliente vai ficar na mão e ainda vai ficar chateado com você porque achou que estava protegido. Exatamente. Então, assim, o Authority é uma proteção para você, não é um ponto de venda, entendeu? Então, muita atenção aí, galera. Para quem perguntou como escreve, é AV-Victores. O V faz o som de U, né? Exato. Então, fica atento a isso aí. Moisés, então, vamos falar, então, já que a gente fez essa diferenciação, vamos falar agora do porquê fazer um registro de marca, né? Você viu, eu fiz uma pesquisa, uma enquete aqui, uma enquete muito simples no Instagram, perguntando quantas pessoas tinham uma marca e quantas dessas não tinham ou tinham registro. E assim, foi a maioria esmagadora não tem um registro de marca, né? E muitos deles não acham importante ter o registro de marca. Então conta pra gente por que fazer e por que isso é tão importante. Vamos lá, eu vou colocar alguns fatores aqui e assim, essas pessoas não estão sós. Na verdade, menos de... Eu diria que se a gente fizer um cálculo, o NPI nunca liberou esses dados, pelo menos eu nunca tive acesso, não consegui achar em lugar nenhum os números muito precisos, mas pelos meus cálculos, nem 5% das empresas, dos empreendedores brasileiros têm a marca registrada. É um percentual bem baixo. Então, assim, porque as pessoas desconhecem, né? Realmente as pessoas não sabem. Uma das minhas missões é isso, é difundir a importância. Por quê? Eu vou colocar alguns pontos e vou colocar o primeiro de todos, é o seguinte, é a chamada paz de espírito. Por que paz de espírito? Por quê? Porque pela legislação, aqui no Brasil, a gente tem um sistema de propriedade industrial, de direito de marca, que ele fala o seguinte, o registro ele não é concedido para quem utiliza a marca há mais tempo, ele é concedido para quem primeiro faz o pedido junto ao NPI. Então, eu posso ter minha marca lá há 20 anos, mas eu nunca fui atrás. Se alguém buscar o registro, o cara está com a empresa aberta há 6 meses, ele vai lá e busca o registro, o NPI vai conceder para ele. Então, assim... Se esse cara de 20 anos dormiu no ponto, esse daqui, quando ele conseguir o registro da marca, ele vai poder entrar com uma ação na justiça para impedir que esse cara que está lá um tempão, ele vai poder impedir que ele siga utilizando. Ele pode até brigar, vai ter que gastar um monte com o advogado para tentar se defender. Existem alguns recursos que eu já vi várias empresas conseguirem continuar no mercado, mas elas gastaram
horrores de dinheiro. Horrores de dinheiro com advogado, com processo. Foi daquela história do McDonald's, não foi isso que aconteceu, mais ou menos? Você chegou a ver esse filme? Vi. Foi isso? Ele registrou a marca e depois ele meio que proibiu os irmãos de usar a marca? Não foi alguma coisa assim que aconteceu? Na verdade, o cara foi bem sacana. Ele fez algumas coisas nos documentos. Na verdade, assim, é filme, né? A gente tem que ver o que foi na prática. Na verdade, ele matou os caras nos contratos. Né? Ele conseguiu Sim, mas assim, sufocar os caras. Para você ver como que a pessoa que registra acaba. É isso, né? A pessoa que registrou primeiro, ela vai ficar com o direito de uso daquilo. Não, fica porque, assim, a legislação diz que é assim. Então não dá para você brigar, não adianta, mas eu estou um tempão. Na melhor das hipóteses, como eu te falei, depois do cara gastar muita grana com advogados especializados e com custas judiciais, o que eu já vi, juízes dizer assim, tá bom, já que você utiliza a marca há muito tempo, há 20 anos, você não buscou registrar a marca, você não vai conseguir o registro. Aquele cara é o dono da marca. Mas você vai poder continuar atuando. Só que você não pode licenciar, você não pode fazer franquia, você não pode vender essa marca, ela é tua, mas se você quiser passar a empresa adiante, você não vai poder passar a marca, você não pode vender. Então, cara, usa a marca, mas não é dono dela, na melhor das hipóteses, depois de gastar muito. Em algumas decisões. Em outras, o juiz fala, pela legislação, quem pediu primeiro tem direito, você não pediu, você dormiu, e a legislação não perdoa quem dorme. Desculpa. Então, esse é o primeiro ponto, paz de espírito. Não quero fazer nada com a minha marca, não quero franquear, não quero crescer, não quero licenciar. Mas se você quer trabalhar, continuar com ela e ter certeza de que ela é tua, registra para não correr o risco de vir alguém e mandar você sair desse terreno. Outro dia eu fiz um post sobre isso. Você trabalhar, investir numa marca, fazer propaganda, gastar, fazer um design massa, fazer um site, trabalhar um monte. E não registrar a mesma coisa que você construir a casa dos teus sonhos num terreno que não é teu. Um dia o dono vai chegar e vai dizer, amigo, dá licença que esse terreno é meu, saia, por favor. E você vai ter que botar o rabinho entre as pernas e sair. Triste, porque o direito é do cara. E então, não tem chororô, né? Não tem. No mínimo é isso. Segundo ponto, aí os pontos positivos. Você, quando tem o registro da marca, você é efetivamente dono da marca. Então, como eu te falei, você pode licenciar essa marca para terceiros. Imagina que daqui a pouco você é super estilosa, está sempre com o cabelo lindo, com óculos, tudo está ali fazendo todo um trabalho. De repente alguém diz, pô, a Itamara é uma pessoa massa para fazer um trabalho junto com as mulheres do design. Legal, eu vou começar a fazer uma linha de camisa, uma linha de, sei lá, de tablet, Wacom, para mulheres designers brasileiras. Itamara, posso usar teu nome? Você diz, claro, é a minha marca, vou licenciar para você. Então, ela vai te pagar para poder utilizar a tua marca. Você entendeu? Muito legal. É muito legal isso. Isso acontece se você tiver o direito sobre a marca, né? Exatamente. Porque você não pode licenciar uma coisa que não é sua. Franquia. Tá crescendo muito. Poxa, que legal esse teu modelo de negócio. Eu queria franquear. Você franquia para mim e tal. O cara só vai poder franquear se ele tiver a marca registrada. Tá lá na legislação de franquia. Ele só pode cobrar royalties pela franquia se ele já tiver a marca registrada. Se o processo estiver em andamento, ele não pode cobrar os royalties. Existem umas maneiras, os caras fazem uma gambiarra, mas é uma gambiarra. Você não pode cobrar. E outra, se você vende a empresa e a marca não é sua, você está vendendo equipamento. Eu tinha um restaurante, vou vender, cansei, vou vender. Você vai vender as mesas, as cadeiras, mas a marca não é tua. Se a marca é de outro, o cara vai dizer, poxa, mas você tem um público gigante, mas a marca não pode ser tua. Não. Eu vi isso acontecer no passado. Um cara me procurou, ele estava comprando um restaurante que tinha recém-aberto aqui em Floripa, mas estava muito famoso, os caras fizeram um trabalho muito bom de marketing. Bombou, era super lindo o conceito e tudo. Os caras chegou comigo, Moisés, estou querendo comprar o restaurante. Só que a marca não está registrada, o pedido foi indeferido. E aí? Dá para reverter? Falei, olha, tem chance, mas o nome é um nome fraco. Se eu fosse você, eu diria para eles, provavelmente eu vou ter que mudar de nome. Ele falou, então eu vou oferecer 50 mil reais a menos para eles. Tipo, o restaurante tinha um ano. Em um ano, a marca que o cara teria gastado 2.000, 2.500 reais para registrar, em um ano, esses 2.500 reais de investimento estavam valendo 50 mil reais. Rápido, assim. Um cálculo rápido, bem prático do dia a dia. O cara deixou de ganhar 50 mil reais. Ele até buscou o registro, mas ele não fez uma boa análise de registrabilidade antes. Não passou por alguém que conhecesse e dissesse, esse nome vai dar problema.
entendeu? Sim. Vai no outro nome porque esse nome é enrolado. E tem esse caso aí que eu contei, eu já tinha falado isso com você, dessa amiga que tinha a marca há muitos anos, há pelo menos 5 anos, e uma outra Aham. pessoa acabou fazendo o registro e ela também perdeu tudo, né? Então, assim, e o que acontece muito é que quando a pessoa registra, ela já pode, sei lá, entrar com um processo para que você não use mais essa É, marca, não é? na verdade, ela tem a expectativa de direito, ela não tem o direito ainda. Então, o que ela pode fazer, e o que eu Uhum. recomendo para clientes, manda uma notificação extrajudicial, ou seja, você não está na Aham. justiça ainda. Isso quando você tem o direito, isso quando você entrou. E se você Então entrou com o você. processo, você já tem a expectativa de direito. Se você foi o Ok. primeiro a entrar com o processo ali, a gente fez uma análise e viu que não tem nenhuma marca colidente. As chances são Aham. altíssimas. Você manda uma notificação extrajudicial para a pessoa, avisa ela de todos os riscos que ela está correndo. Isso eu faço todo mês. E eu também defendo muitos clientes que recebem esse tipo de problema. Então, todo mês aí você vai lá, manda uma notificação e fala, ó, eu ainda não sou dono da marca, mas eu já protocolei o pedido, já não tem mais prazo de oposição, você não pode mais se opor. Uhum. Pela legislação, eu tenho a prioridade e provavelmente isso vai acontecer. Eu te recomendo parar de utilizar, porque no momento em que sair o registro, se você ainda estiver utilizando, eu vou entrar com uma ação e aí você vai responder por perdas e danos, você vai responder até num processo criminal. Porque utilizar indevidamente a marca de terceiros é contrafação, que é um crime. E aí é Olha aí, assustador. É gente. assustador. Olha esse Ah, beliscão na costela. eu não queria receber a notificação extrajudicial que eu faço, assim, porque é bem assustador. Eu sempre falo para as pessoas. Sempre. É sério, assim. Mas é a verdade, porque a pessoa está utilizando um bem muito importante da empresa, entendeu? Sim. Então, esse é o ponto. Você é dono. Para você ter uma ideia, quando a marca está muito grande, marcas grandes, realmente grandes, elas que já passaram por um processo de avaliação, contrataram uma empresa especializada em fazer, né, a precificação da marca, vão analisar vários fatores de mercado, market share, penetração no mercado, atributos da marca. Os caras fazem uma pesquisa gigantesca e dizem, se tua marca vale 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. É assim que os caras, né, dizem quais são as marcas mais valiosas do Brasil e do mundo. O cara que tem uma marca dessa já avaliada, ele pode chegar no banco e dizer assim: Banco Itaú, estou precisando de um empréstimo, porque eu quero expandir, a gente está com esse plano aqui, está aqui o nosso projeto. Beleza, eu preciso de uma garantia. Que garantia você me dá? Eu dou a minha marca como garantia. Para ver como é um bem. É É um um bem não bem. tangível, né? Exatamente. Tipo, a marca da Coca-Cola vale muito mais do que todo o patrimônio físico da Coca-Cola. Se os caras venderem tudo que eles têm, tudo, eles não pagam um percentual do que vale Sim. só a marca. Porque se tu colocar E a gente Coca-Cola em fala o qualquer tempo coisa, vende um todo. monte. A gente fala o tempo todo, nós, designers de marcas, da importância disso, da construção dessa percepção de valor da marca. E Uhum. às vezes os próprios designers não têm as suas marcas registradas, né? Então, se não tem as suas, como eles vão auxiliar também os clientes que precisam ter a deles, né? Então, Isso eu assim, acho que é Moisés, eu queria legal. que a gente. Aham. Desculpa. Não, desculpa. Termina. Eu queria assim, porque a galera já tá enchendo aqui de perguntas assim, eu mesmo posso fazer, eu preciso contratar alguém. Como a gente começa esse processo de registro de marca? Quem é que Tá. faz isso? Quem eu procuro? Eu vou chegar nisso, mas antes eu vou fazer o passo prévio que eu acho mais importante, até do que o próprio processo de registro. É da análise. Ótimo. Primeira coisa, ao se começar a trabalhar uma marca, isso é uma coisa que eu falo com designer demais. Quem é que está junto das pessoas que estão criando uma empresa, um negócio? A contadora e designer. Você que é designer tem o papel importantíssimo de entender isso e saber explicar para o teu cliente que ele não pode pegar qualquer nome que ele pensou na cabeça dele ou um nome que ele viu numa viagem de uma empresa ali e dizer, adorei o nome que eu vi lá, fui para Floripa de férias, vi um restaurante massa com nome lindo, vou fazer o mesmo, vou usar o mesmo nome. Explica para a pessoa que a pessoa tem que analisar essa marca, tem que fazer uma análise. E essa análise é uma análise muito profunda, ela tem que ver. Normalmente os contadores só veem para se CNPJ pode ser, né, se utilizar o nome empresarial, o nome fantasia, eles olham na junta comercial do Estado, mas isso não é o suficiente, você tem que ver no INPI. Então, primeira coisa, todo designer tem que aprender a fazer análise de registrabilidade, tem que aprender a mexer no banco de dados do INPI, tem que saber fazer busca, tem que saber que não dá para fazer uma busca simples. Hoje, uma pessoa que eu acho que deve seguir você falou sobre a live, falou ontem, ela pegou e entrou em contato comigo, falou, Moisés, me tira uma dúvida, por favor, eu mesmo vou fazer o processo de registro de marca, e eu comecei a pesquisar aqui, e eu procurei o nome que eu quero utilizar, eu vou fazer uma clínica,
pediátrica, eu vi que não tem nenhum. Eu até pedi permissão dela para contar o caso, ela disse que sim, claro. Ela disse, eu quero abrir uma clínica pediátrica, eu quero usar o nome colo de mãe. E eu vi que só tem esse registro na classe de roupas, na classe 25. Minha classe é outra. Será que eu posso? Eu falei, você fez a pesquisa? Fiz. Você fez a pesquisa com o nome todo da tua clínica ou só com o nome principal? Não, eu fiz direitinho. Eu falei, me dá 1 minuto. Fiz a busca mais simples lá. O que eu fiz? Eu peguei só o colo de mãe. Ela queria que fosse colo de mãe, clínica pediátrica. Joguei colo de mãe. Nem fiz várias variações, fiz só o mais simples. Apareceu lá na classe 44 um registro. Dei um print, mandei para ela. Falei, infelizmente já tem um registro, você não vai conseguir. Só que ela não sabe fazer, ela não tem que saber fazer. Ela é empreendedora, ela é médica, não sei qual é o trabalho dela, mas ela não é designer, ela não trabalha com registro de marca. Então assim, mas ela simplesmente ia seguir adiante. Daí ela ia contratar um profissional designer, ia dizer que tinha feito a pesquisa. Se o designer não souber fazer, ele vai acreditar, vai passar por cima, não vai fazer, ou não vai contratar alguém para fazer, e vai começar a fazer a identidade de marca dessa pessoa. Essa pessoa vai investir um monte, imagina numa clínica, vai fazer contrato social, vai fazer CNPJ, vai gastar um monte na fachada, vai fazer toda a papelaria, tudo, e vai dar um ano, vai chegar uma notificação extrajudicial do Moisés ou de outro profissional, e ela vai ter que mudar tudo. Ela vai rasgar rios de dinheiro. E se ela for uma pessoa ruim, que essa moça não era, desculpa. Quem nunca conhece um caso desse, quem nunca conheceu de perto um caso desse, né? A gente vê isso todos os dias. E assim, ela me pareceu ser uma moça muito consciente. Ela falou, puxa, tá legal, obrigado. Até perguntei, posso usar teu caso hoje? Ela falou, não, claro, pode falar. Mas tem gente, o ser humano tem isso, tem ser humano que nunca, tem gente que nunca admite o erro. Tem gente que vai pegar essa hora aí, quando a bomba estiver explodindo, ela vai falar, quem foi que me falou que a marca estava ok? O designer que fez o trabalho para mim. O cara entende E você tudo de acha marca. que o designer, que é interessante, que o designer aprenda a fazer isso, que ele realmente estude, dedique, ou que o designer possa passar esse trabalho para quem realmente já trabalha com registro de marcas e patentes? Eu acho que os dois são bem interessantes. Assim, eu acho que depende também do momento de cada um. Tem gente que cobra R$800, tem designers que cobram R$800 fazer um trabalho de identidade visual, 600. Para esse cara ainda pagar para alguém é complicado, eu entendo. Mas procura, no mínimo, assim, estuda, testa, fuça, lê meu conteúdo lá, eu quero fazer umas aulas agora para aprofundar um pouco mais. E assim, gente, o conteúdo dele é assim, esclarecedor. Sigam Moisés. E assim, ou você aprende ou você procura alguém, mas não dá para tapar os olhos assim, eu prefiro não saber que existe. Não faz isso porque você está sendo assim medíocre, você está deixando de ajudar o teu cliente numa situação que pode gerar problemas absurdos, né? E ao mesmo tempo, se você não tem a sua marca registrada, você não consegue cobrar uma outra pessoa porque ela, por exemplo, copiou a sua marca. Olha só que coisa. Vamos supor que você faça uma marca e uma outra pessoa simplesmente vai fazer uma marca. Aí você não tem lá o seu registro de direito autoral, você não tem um registro de marca, você não tem nada. Vai ser a sua palavra contra a da pessoa, né? Você tem algumas ferramentas. Sei lá, se você já passou no e-mail, você vai ter um post que você fez apresentando, você vai ter algum comprovante de anterioridade. Só que pode ser que o Instagram feche as portas, como o Orkut fechou. Pois é. Perdão, nesses casos você perdeu seu comprovante. Exatamente. Entendeu? Então, o registro é muito melhor. Então, conta pra gente, né? Como é que a gente ia começar? Então, vamos supor que eu então, sou primeira fase é análise, tá? Segunda fase é que você pode fazer sozinho. Qualquer pessoa pode fazer o seu próprio processo de registro de marca, ou ela vai contratar alguém para fazer isso para ela. Tá? Então, a lei permite que a pessoa faça. Eu como empresário, eu como uma MEI, eu como profissional liberal, eu posso chegar lá, entrar na NPI, eu me cadastro, vou me cadastrar lá, vou gerar a GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, com código para fazer o pagamento da taxa. Vou fazer o pagamento da taxa, vou entrar no sistema com o número da GRU, vou preencher tudo direitinho, coloquei, protocolei o pedido, vou fazer o acompanhamento, que agora a maioria dos processos está sendo resultado em 6 meses, vou fazer o acompanhamento. Ao final, pago a taxa do decênio, que é uma taxa de confirmação para eles emitirem o certificado de registro. Pronto, tua marca está registrada pelos próximos 10 anos. Você daqui a 10 anos paga de novo. É possível fazer sozinho? É possível fazer sozinho. Tem informação? Tem informação pra caramba na internet inteira. Na internet dá para fazer tudo. Se você quiser montar um helicóptero, você consegue montar um helicóptero hoje, eu acho.
YouTuber, melhores pessoas. Eu acho muito louco, é igual o Matrix. Não sei se você lembra do Matrix no filme lá, quando os caras queriam aprender alguma coisa, eles falavam com a base, os caras faziam upload do conhecimento. Então dá. Total. Eu sempre digo, se você quiser aprender a fazer registro de marca, o próprio NPI tem uma documentação muito rica em detalhes. Só que é muito extensa. Se você tirar 4 dias, sentar a bunda e ler tudo, você vai aprender um monte, e pelo menos o suficiente para fazer o seu registro. Então é possível. Se você tem mais dinheiro do que tempo, eu recomendo você pagar alguém. Isso é uma lógica que eu aprendi com o Steve Jobs lá, quando os caras falaram sobre o iPod. Vai dar certo o iPod, vai ter gente que... Como é que alguém vai pagar por música que você pode baixar de graça? Ele falou. Quem tem tempo vai baixar de graça e organiza tudo, dá nome. Quem não tem tempo, paga pelo serviço Eu sou a pessoa que paga pelo serviço, cara. Porque muitas vezes você vai ter que estudar aquilo, correndo o risco de não estar atento, porque você tem que prestar atenção em outras coisas, vai ter que estudar, vai ter que tirar um tempo para aquilo, sendo que você poderia trabalhar na área, né, que você realmente está especializado, pegar a grana e dar para quem realmente entende, né? Exatamente. Essa é a minha... Eu vou te falar que o custo total que você vai ter fazendo registro de marca sozinho ou contratando outra pessoa, sozinho você vai gastar uns R$ 400, digamos, se você não perder nenhum prazo. Pagando uma pessoa para te ajudar nesse processo aí, você vai gastar entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Uma diferença de R$ 1.500 a R$ 2.000. Será que esses 4 de 5 dias que você vai tirar estudando, depois que você vai ter que acompanhar o teu processo todas as semanas lá, para ver se não tem nenhuma exigência, se não tem nenhum prazo que você pode perder e de repente o teu processo ser arquivado sem você nem perceber, será que nesse período todo você não consegue ganhar R$ 1.500 ou R$ 2.000? Se você acha que consegue ganhar, paga alguém e fica de boa. Se você acha que você tem mais tempo na mão e esse dinheiro vai fazer falta, faz você mesmo, você vai aprender do mesmo jeito. Então, eu acho que para designer tem a possibilidade assim, de tentar fazer, ou de pelo menos, eu vou encontrar um parceiro, não precisa ser eu. Sim. Eu estou falando para qualquer pessoa. Encontra um parceiro perto da tua cidade, ou na internet mesmo. Eu mesmo trabalho com gente do Brasil inteiro, de norte a sul. Esse ano eu atendi 20 estados brasileiros em 2019. Então, assim, encontra alguém que seja legal, com quem você se identifique, que seja uma pessoa massa, conversa com a pessoa, vê se você sente nela uma confiança legal. Eu acho muito legal, por exemplo, quando eu faço essas análises de registrabilidade, eu tento ensinar quem está junto comigo, como eu te falei, né? Assim, toda vez que eu faço uma análise, eu tento mostrar para a pessoa do porquê que aquele nome não está legal, onde foi que se pecou na criação do nome, o que se poderia fazer diferente para esse nome ser registrável. Eu dou exemplos, porque eu quero que a pessoa aprenda. Quanto mais independente ela for, quanto mais ela entender do processo dela, melhor para ela, melhor para os clientes, mais assertivo vai ser o trabalho dela, mais grana ela ganha. Então conversa com alguém e faz um parceiro assim que vai ser bom. Desculpa. Total, gente, olha, eu acho que a parceria é muito legal, porque é uma via de mão dupla, então você indica os clientes para essa pessoa e essa pessoa também te passa os clientes, então eu acho que as parcerias são sempre muito bem-vindas, né? Como eu disse, na minha visão, eu sempre prefiro assim, focar no meu trabalho e pagar quem realmente é especialista, porque poupa um pouco a dor de cabeça. Então, se você é uma pessoa que você tem muitos braços e trabalha com muitas coisas, e às vezes não tem tempo de ficar atento aos prazos, de ficar atento a cada etapa, entender o que cada etapa quer dizer, né, Moisés? Porque cada etapa significa uma coisa e tem um prazo diferente. Então, se você não tem esse tempo, realmente vale a pena pagar alguém. Agora, se você, né, quer estudar e quer entender e quer oferecer mais esse serviço para os seus clientes, vale a pena, é uma opção. A pena mesmo. Claro, é uma opção. Realmente, assim, o site do NPI tem tudo, tem o passo a passo de todas as etapas, eles colocam o caminho que você tem que fazer direitinho, né? Um processo sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma oposição, sem nenhum cumprimento de exigência, é simples. O problema é quando entra um cumprimento de exigência que a pessoa às vezes se desespera, quando entra um sobrestamento. Ela não sabe como fazer. Exatamente. Muita gente me procura nesses momentos. Eu estava fazendo sozinho, estava tudo bem, mas de repente apareceu tal coisa. O que eu faço agora? Então, isso acontece bastante também. E me conta uma coisa, Moisés. Para eu poder registrar uma marca, eu preciso ter um nome, eu preciso já ter o logo. O que eu preciso ter para poder começar esse registro? Boa pergunta. Para fazer o registro, você tem 3 modalidades principais aqui no Brasil. São as chamadas apresentações, né? São 4, mas uma... Eu mesmo acho que não fiz nenhuma vez até hoje, porque assim, é para empresas bem grandes. A gente tem a primeira, que é a apresentação nominativa, que é simplesmente o nome. Eu tenho um nome já e eu quero garantir isso, eu não tenho logotipo ainda, mas eu já sei que é esse o nome.
a gente já fez as pesquisas bem feitas. Uhum. Viu que ele é registrável e está disponível, já vou entrar para garantir, porque quem pede primeiro tem a preferência, então já vou entrar. Então, nominativa. E esse legal Isso é uma do coisa nominativo... importante. Só um parêntese para falar que isso é muito importante para as pessoas. Quem entra primeiro, mesmo que o processo não esteja chegado ao fim, né? Mesmo que a concessão não tenha saído ainda, você tem o direito porque você entrou primeiro. Isso, Correto? você tem a prioridade sobre o registro, ou seja, você tem uma expectativa de direito. Se tiver 10 pessoas na fila, quem entrou primeiro, aquela tem a prioridade, tem a expectativa. Entendeu? Ok. Então, tem a nominativa, que é só o nome, só que é o seguinte, essa nominativa não cabe para marcas fracas, marcas muito descritivas, marcas que têm relação com o produto. Então, o cara tem lá, Casa da Carne do Bairro. É uma marca muito fraca. Se ele tentar na nominativa, provavelmente vai ser indeferido. Salada no pote. O que esse cara vende? Saladas prontas no pote. Não vai passar. Então, para essas marcas fracas, só cabe a apresentação mista, que é o nome com design gráfico aplicado, né, que é ou o logotipo. E geralmente, quanto mais fraco for o nome, eu sempre recomendo para os parceiros. Ah, meu cliente escolheu esse nome, que é o mais fraco de todos. Eu digo, ó, pega nesse caso aí, faz um trabalho gráfico bem legal. Assim, sei que você vai fazer um bom trabalho, mas tipo, se você puder brincar da parte gráfica em se mesclar com a palavra, ou simplesmente... Porque se você fizer só uma fonte diferente, o INPI ainda pode deferir, porque ele acha que ainda segue muito descritivo, segue muito sem características distintivas suficientes, entendeu? Então essa é a mista. E por fim a figurativa, que é quando você tem somente uma parte gráfica sem nenhuma inscrição. Então um exemplo que eu sempre dou é o símbolo da Mercedes-Benz. Por exemplo, o swoosh da Nike. Então essas três principais. A pessoa só tem o nome e dá para registrar a nominativa? Você já pode pedir. Ah, a marca é muito fraca? Faz na mista, que é o mais fácil. Você está na dúvida se vai passar ou não? Faz na mista, que geralmente tem mais chances de conseguir registro. A figurativa não é todo mundo que faz. Se você já tem o logo, já registre tudo de uma vez. Exato. Aí vou te fazer uma pergunta que tem me feito muito sobre a mista. Ah, Moisés, o meu cliente só tem o registro na apresentação mista e ele veio comigo e pediu para fazer uma releitura da marca dele. Ele tem que... Ótimo, essa pergunta acontece. Me perguntam muito. Ele pode atualizar o registro com o logo novo que eu vou fazer? Não. Não existe atualização. O teu cliente vai ter que fazer um novo pedido de registro de marca. Por isso que a nominativa é a rainha, é a melhor de todas. Mas nem sempre cabe, nem sempre cabe. E é importante proteger o logo também. Então, vai lá... Mas o INPI reconhece que as duas marcas são minhas? Sim, se tiver uma distintiva... Se tiver uma distintividade eu fiz um logo com um nome. É um nome, chama arco-íris. E aí eu vou atualizar esse logo. O NPI vai reconhecer e ele vai dizer que está disponível esse novo registro? Segue sendo arco-íris o nome? Sim, só que eu mudei o logo. Eu mudei o logo, por exemplo. Não, beleza. Mas assim, tu tinhas na apresentação mista, tá bom? O registro, que era arco-íris e na apresentação gráfica, com a fonte e com o desenho por trás ali do arco-íris estilizado. Aí você mudou. Tava 3D, tava muito anos 90, vou fazer flat design. Beleza. Isso. Você vai lá e mudou. Você faz o pedido. Como você vai fazer o pedido com o mesmo titular, o INPI vai entender. Pô, é da mesma pessoa e ela tá com uma novidade. Eu vou conceder o registro para ela. Entendeu? É muito difícil. O INPI pode... com a imagem. Ele pode deferir? Pode. Se, por exemplo, você mudou que antes o arco-íris, o I, os dois Is tinham um pontinho em cima, o pinguinho do I, agora você tirou. Ele vai dizer, não mudou o suficiente. Ele pode indeferir. Entendeu? Nesse caso, se a mudança for muito pequena. Mas é raro. Geralmente ele defere. Né? 99%. Uma pergunta que muita gente fez também foi o seguinte: e se a minha marca é o meu nome? Eu preciso fazer um registro? Precisa, porque nome é nome, marca é marca. O teu nome é Itamara Ferreira, beleza. Imagina que vem uma outra designer e consegue o registro para Itamara Ferreira para serviço de design. Então, ela tem exclusividade em todo o Brasil para oferecer serviços de design utilizando o nome Itamara Ferreira. Você dançou. Tu tens algum outro nome? Itamara? Ou é só Itamara Ferreira? Tem mais algum sobrenome? Santos. Então, o que você poderia fazer nesse caso? Você ia ter que passar a se chamar Itamara Santos Design.
Entendeu? Olha aí, essa pergunta muita gente fez, gente. Então, olha essa definição do Moisés. Nome é nome, marca é É marca. outra coisa. Você vai Então, na rua, eu posso chamar o Itamar Ferreira, tudo bom? Mas você só vai poder anunciar os seus serviços como aham, Itamara Santos, Itamara, o que quer que seja. Itamara Ferreira já era. Tá tomado. aham. Você entendeu? Então, Pois assim, é. Então, gente, olha, a minha marca é o meu nome e a minha marca está registrada. tudo bem, tem que Então, não ser. porque é só o meu Itamara nome Ferreira, que só você pode anunciar serviço de designer design. no Então, Brasil inteiro utilizando o nome Itamara Ferreira. Pronto, acabou. Protegida, parabéns. exatamente. E isso foi ótimo, Moisés. Eu acho que você respondeu a dúvida de muita gente, Muita porque tem gente. muito profissional liberal que carrega o seu nome na marca. Fotógrafo, designer, arquiteto, advogado, né? E tá uma E acha tendência, que não né? precisa É uma tendência forte hoje, né? carregar o nome, né? É, legal. Sabe uma coisa, Moisés, que uma pessoa também chegou a falar, e eu tenho esse caso de um amigo meu que aconteceu, que foi o seguinte: eu acho que algumas pessoas podem identificar. Uma empresa ligou para ele, vou falar desse caso específico, e falou assim que tinha uma pessoa, você já tá ligada, né? E falou que já tinha uma pessoa querendo registrar a marca dele, tal, não sei o quê, e que se ele não pagasse a taxa tal para eles registrarem, ele ia perder o direito de uso. Como é que funciona isso, Moisés? O que que é isso? Olha, eu vou te falar que isso é uma das coisas que mais me deixa triste nesse meio que eu trabalho, viu? Porque é o seguinte, essa é a estratégia de marketing de uma parcela grande de escritórios de registro de marca. Não vou dizer que são todos, Uhum. claro, felizmente, mas tem uma parcela grande que trabalha assim. Os caras têm uma frota de pessoal de telemarketing que fica ligando para os outros, vai procurar na internet, por CNPJ, para alguma coisa, vê um CNPJ, diz, opa, tem ali o CNPJ da Casa Arco-Íris, beleza, vou ligar para lá. Aí o cara liga e diz, tudo bom, é da Casa Arco-Íris? Eu estou ligando que a gente trabalha com registro de marca e procuraram a gente ontem para fazer um registro de marca de Casa Arco-Íris na mesma área de atuação que a sua. E se ele conseguir o registro, você não vai mais poder utilizar. Só que como eu vi que o seu CNPJ é mais antigo, a gente está te dando a prioridade e você tem 5 minutos, tipo, 5 minutos para dizer se Exatamente, vai eles são querer de registrar ou chantagem. não. Então, te dão um prazo absurdo, te colocam numa pressão gigante e aí a Sim. pessoa acaba fechando com medo desesperado e geralmente são os contratos. Meu Deus, os caras cobram horrores. Outro dia um designer me passou, ele caiu numa dessa. Ó, o custo que normalmente no registro de marca você ia gastar com tudo comigo, uns R$ 2.500. Esse cara ia pagar só para essa empresa R$ 10.000. E Nossa. assim, É porque cria um medo, né, cara? Faz uma exato, chantagem medo e emocional que a urgência, pessoa né? geralmente não sabe, ela não tem conhecimento mínimo para entender que isso pode ser um golpe e, né, às vezes acaba caindo. Esse amigo meu, Eu, ele preferiu me ligar e falar o que que tá acontecendo. não, E isso é aí a gente horrível. Isso, conversou. isso para mim, assim, eu acho, não é só antiético. Isso é um golpe, é um estelionato. Eu vi É um um caso, golpe, é eu um vi um golpe. caso que eu falei pro cara, falei, ó, isso, a pessoa me procurou por conta de um parceiro de uma agência de brand, né? Falou, Moisés, ó, tá acontecendo isso, certeza que é o caso, conversa com eles para acalmá-los. Falei, beleza, conversei, os caras falaram, não, pô, mas eles mandaram até uma publicação. Eu falei, manda para mim. Eles mandaram o e-mail que tinha recebido da empresa lá, dos golpistas, na verdade, né, da quadrilha. Os caras mandaram, os caras falsificaram. Eles forjaram uma publicação da revista do NPI. Aham. Tipo, no Photoshop, entendeu? Isso é crime, né? É crime. Então, não é exatamente, não é só antiético, né, gente? Então, cuidado aí com a galera que liga pra você fazendo esse tipo de chantagem, né? Olha, eu vou Procure falar alguém uma coisa sério. assim. O INPI nunca liga. E tem umas que ainda dizem que são do INPI. Sabe assim? Aham. Então, assim, se isso acontecer com você, respira fundo, procura uma segunda opinião. Diz, tá bom, eu vou ver aqui, amanhã eu te dou uma posição. Procura uma segunda opinião, vai com alguém que você conhece, que você confia, fala com o designer, que você vai ver que pode ser que só... Eu já vi um caso de uma marca que eu gostava muito. Fui procurar, tenho a curiosidade de procurar registro de marca, procurei, vi que não estava registrado. Entrei em contato com eles para avisar que eles tinha sido deferido o pedido deles e o prazo estava acabando, eles tinham que pagar a taxa. Eu não estava nem cobrando nada, eu falei, cara, você tem que pagar a taxa. Os caras cagaram para mim, porque eles já tinham recebido tanta ligação de golpista
que aí eles não entenderam. Eu estava com boa vontade, mas assim, eu entendo o lado deles e acabou passando o prazo e eles perderam. E aí Assim, os bons profissionais acabam pagando pelos maus profissionais. Então assim, o INPI não liga para você, o INPI não emite boleto, o INPI não passa orçamento, o INPI não faz nada, ele só trabalha mediante provocação sua. Entendeu? Esses dias um designer aqui falou, ai cara, eu acabei de pegar aqui um orçamento no site do INPI. Falei, se você pegou orçamento, não era o INPI. Tá errado. Moisés, eu vou ler aqui algumas perguntas legais aqui da galera. Manda aí. Ó, a Cris Maia Rojas perguntou assim, ó. O nome registrado, ele tem que ser da mesma categoria que é o KNAI, lá do MEI, né? Ou pode ser da categoria que ela almeja? Como é que é isso? Isso é uma boa pergunta. O que acontece? Uma das obrigações, você tem várias vantagens de ter o registro de marca, beleza? Você tem, como eu falei, você pode licenciar, pode ceder, pode franquear, você pode dar como garantia, mas você tem obrigações também. Só para a gente explicar, o KNAI ele é como se fosse a classe, só que é lá é quando você faz um CNPJ. Exato, a Receita Federal ela enquadrou os serviços por classes para facilitar, né? Só para as pessoas que não entendem. Que não conhecem, que não tem ainda um CNPJ. Então, beleza, o que acontece? Uma das obrigações que você tem quando você tem a marca registrada é você tem que efetivamente utilizar a marca. Ou seja, eu não posso... esse nome é lindo, ia dar uma bela marca, vou registrar lá, porque se um dia alguém quiser, eu vendo para ela. Não pode. Você tem que utilizar. Então, você tem que utilizar, efetivamente, exercer uma atividade legal ilicitamente utilizando essa marca. Então, se você só vai poder exercer se você tiver, por exemplo, com o KNAI certinho. Então, a princípio, você tem que ter no teu CNPJ alguma relação com a atividade que você está prestando. Mas elas não se equivalem 100%. Por quê? Porque o INPI ele segue uma classificação internacional. Para começar por ele segue uma classificação internacional. Então, não é uma classificação que está linkada com o KNAI, por exemplo. Só que acontece que às vezes a pessoa está com uma empresa, ela vai fazer uma transição, ela diz, poxa, eu vou usar esse CNPJ que eu já tenho, vou usar toda a estrutura, eu vou só acrescentar algum KNAI. Mas eu já quero proteger a marca. Nesses casos, eu digo, vai lá e protocola o pedido. Pode ser que o INPI peça para você comprovar que já exerce ou que está exercendo aquilo. Pode ser. É bem raro. É mais fácil você perder a marca se esperar lá, sei lá, sair todo o procedimento. Então já entra com o processo. Se acontecer, você mostra que você já está anunciando o serviço, você já estava trabalhando na criação da marca para esse mercado e tudo mais. Outra coisa importante é a seguinte, tem situações onde ele vai pedir e se você não tiver como comprovar, você não vai conseguir. Por exemplo, imagina que você pede o registro de marca Itamara Ferreira para serviços advocatícios. Você é advogada? Não. Daí o INPI não vai conceder, ele vai pedir, cadê a tua carteira da Ordem dos Advogados? Aí você não vai conseguir. Entendeu? Então, eu, Moisés, vou tentar para dentista, para serviços odontológicos. Provavelmente o INPI vai perguntar, cadê? Aí eu posso dizer, não, mas eu tô abrindo uma clínica, eu vou ser só Não, ele vai dizer, cara... Então, assim, situações que tem, né, que você tem uma ordem, que você tem um conselho, você tem que ter um determinado curso, né, você precisa ter uma especialização para exercer aquela profissão, só quem está habilitado a fazer isso vai poder conseguir o registro, entendeu? Então, vamos pensar quais são as etapas e qual o tempo. Você fez um post bem legal sobre isso, você fez tipo como se fosse um glossário, né? Para a gente entender quais são as etapas que esse processo de registro de marca passa. Porque teve gente perguntando assim, a família Silva, então todo registro é assim, caro e estressante? Não necessariamente, né? Então, depende. Não, aquilo lá, o que eu coloquei naquele glossário? Aquele glossário é só os possíveis estados que você vai encontrar quando você vai fazer uma busca para analisar se as marcas estão disponíveis. Né? Então aquilo é toda a gama das principais. Você protocola o pedido de registro. Protocolei hoje. Beleza, prioridade é minha, o INPI me dá o comprovante, me dá o número de processos para acompanhar. Vai levar agora entre 2 semanas a um mês para esse processo ser publicado oficialmente na revista da Propriedade Industrial, que é o meio de comunicação do INPI. Nesse período, o que acontece? Ele vai entrar numa fila de análise formal. O que é essa análise formal? O analista do INPI vai ver justamente isso. Pô, essa pessoa aqui está pedindo o registro de marca na classe 45 para serviços advocatícios, mas ela colocou que a profissão dela é dentista. Opa!
alguma coisa está errada. Então, quando for publicado, ele já vai dizer, apresente, tipo, tem alguma coisa errada aqui, formal. Quando eu entro com o processo pelos meus clientes, eu sou procurador desses meus clientes. Então, eu tenho que anexar uma procuração. Se eu não colocar a procuração, o analista lá nessa fase formal vai dizer, opa, tá, tem uma formalidade aqui, qual é? Quando tem procurador, tem que ter procuração. Cadê a procuração? Então, quando for publicado, ele vai me pedir para apresentar uma procuração lá. Né? Então, essa é a primeira fase, formal. Ela dura 2 semanas a 1 mês. Aí o processo é publicado. Quando é publicado, ele oficialmente aparece para todo mundo, você já consegue encontrar nas buscas lá do banco de dados do NPI e entra na fase de oposição, que dura 60 dias. Nessa fase, qualquer pessoa interessada que você não consiga o registro pode entrar com oposição. Isso acontece muito? Vou te falar que acontece entre 10% a 15% dos processos, ou menos. Né? Assim, na grande maioria, ninguém se opõe. Mas, às vezes, tem umas marcas grandes, por exemplo, Flamengo. Se você pegar qualquer coisa que tenha a ver com o Flamengo, passou perto do Flamengo, o cara vai entrar com oposição. Essas marcas grandes... Então, isso acontece. Saiu esse prazo de oposição, o seu cliente vai... Aí, você, que é o titular do processo, tem um período para se manifestar. Você pode se manifestar, tem vezes que eu falo para o cliente, olha, essa oposição é tão sem pé nem cabeça que nem precisa a gente se manifestar. Por quê? Para se manifestar tem que pagar uma taxa para o NPI. Então, assim, numa parcela pequena dos processos tem oposição e muitas vezes nem precisa porque são esses. Que às vezes o Flamengo entrou porque você falou alguma coisa que não tem nada a ver. Se tiver a ver, claro, aí vale a pena você entrar e se defender. Beleza. A maioria dos casos não tem oposição. Acabou os 60 dias da oposição, ele vai para análise de mérito, ou seja, ele vai para a fila para chegar à análise principal, que é quando o analista vai pegar com calma e paciência, vai olhar o seu processo, vai ver primeiro se o teu nome é registrável, se tua marca é registrável. Então, por exemplo, você meteu uma bandeira do Brasil, você fez uma moto, o teu cliente criou uma moto na marca, você fez uma moto e ele disse que era uma moto dos viajantes da América Latina. Aí você foi lá e colocou uma bandeirinha do Brasil, uma bandeirinha da Venezuela, uma bandeirinha do Uruguai. Bandeiras não são registráveis. O cara olhou isso, ele não vai fazer mais nada, ele já falou. Indeferido. Indeferido por quê? Porque o artigo 124, inciso 1, está utilizando emblema nacional. Pá, indeferido. Então ele vai analisar se é registrável. Tem 23 situações de registrabilidade. Você não pode usar pseudônimo de pessoas famosas sem autorização, você não pode utilizar nomes de pessoas sem ter autorização da pessoa, você não pode ter emblema, uma série de situações, indicações geográficas, tudo. Se ele viu que não se enquadra em nenhuma dessas situações, ele disse, beleza, agora eu vou ver se não está colidindo com nenhuma marca. Daí ele vai começar a fazer busca, que nem a busca que você deveria ter feito lá atrás na análise. Itamara Ferreira, deixa eu ver se não tem uma Itamara Ferreira aqui na classe 42. Itamara Ferreira? Não tem, mas deixa eu ver se não tem Itamara Ferreira com PH. Itamara, PH Herrera, Ferreira com PH. Não tem. Deixa eu ver se não tem Itamara Ferreira com um R só lá no final, Itamara Ferreira. Não tem. Deixa eu ver se não tem Itamara com ITH. Então, ele vai fazer várias buscas para ver se não encontra alguma colidência. Se ele encontrar colidência e ele achar que está muito próximo, pode causar confusão, e o serviço ou produto especificados são similares, indeferido. Aí você vai entrar com recurso, tem um prazo para entrar com recurso. Se ele não encontrou nenhuma colidência, ele vai dizer deferido, e aí você vai ter que pagar a taxa de decênio. Pronto. E aí eles emitem o certificado. Vou fazer, não sei se vai dar tempo de responder mais duas, Moisés, mas eu vou fazer uma aqui bem legal do Lucas Teles, que ele perguntou assim, olha, como designer, eu posso registrar a minha marca? Eu preciso do diploma? Não. Não, porque nem existe essa obrigatoriedade, né? Não tem um conselho que diga só pode... O próprio Kimura, que é uma referência, não tem formação em design, né? Ele sempre fala isso. Eu acho que ele ficou com essa dúvida porque, por exemplo, o advogado precisa do exame da ordem, porque os médicos precisam lá do CRM e tal. Então, assim, né? Eu acho que são essas profissões que precisam realmente do órgão de regulamento. Exato. São essas que tem uma regulamentação específica exigindo. E eu tenho só uma última pergunta que você até chegou a falar, mas é só para a gente resumir para esses designers aqui, que é o seguinte, é a pergunta de R$1 milhão, que é assim, gente, se você souber que a marca do cliente já está registrada, Moisés, você continua ou você para?
como você reage a isso? Meu conselho para os designers? Sim. Cara, para. Para mim é uma obrigação moral, assim. Se você fizer isso para o teu cliente, essa pessoa, ela vai ficar chateada de cara, mas ela vai te agradecer pro resto da vida. Ela vai te ver como um profissional que não estava só querendo pegar a grana dela, entendeu? É muito fácil você Não fechar os adianta olhos. você lavar as mãos depois, né? E eu sei que assim, é ruim, né? Você tá apertado de grana às vezes, está precisando, mas faz isso que você vai ganhar um cliente leal pro resto da vida e você vai dormir tranquilo. Então, eu mesmo, várias vezes, como eu tenho um dia de conversando, eu como advogado era péssimo, porque eu só queria conciliar. Eu como registrante de marcas, né, eu às vezes ainda faço muito isso, mas eu fico feliz, a pessoa chega comigo, Moisés, eu quero registrar essa marca, essa é a minha marca. Eu digo, essa marca não tem como, tá disponível. Não, mas eu quero... Falo, algumas vezes, quando tem alguma chance, eu digo, ó, a gente tem 50% de chance, tá no cara ou coroa. Eu mudaria. Você ainda dá tempo de mudar? Vai atrás, começa de novo, faz mas a pessoa assim, não, eu já estou muito comprometida, eu quero fazer aposta, eu entendo os riscos, se daqui a 6 meses for indeferido, eu mudo. Nesses casos, beleza, eu entro. Se eu ver que não tem como, mesmo assim, não tem como. Ah, mas faz, eu falo assim, não vou fazer, vou pegar teu dinheiro, se daqui a 6 meses vai ser indeferido, aí você vai querer crédito com recurso. Gente, tem uma coisa que chama valores, chama ética, integridade. Então, não é porque você está apertado que você pode fazer isso, né? Que você sabe que é algo que vai dar problema para o seu cliente, você faz mesmo assim, né? Então, eu acho que, acima Não. de tudo, a gente precisa ser íntegro para as pessoas, para quem a gente presta o nosso serviço. E assim, outra coisa, na minha opinião, todo design deveria. O cliente chega contigo para falar sobre marcas, você é a pessoa que entende de marcas. Então, ele está confiando em ti como ele confia, de olhos fechados, imagina. Sim, ele quer que você resolva esse problema, né? Ele não quer que ele te diga o que você tem que fazer. Alguém me perguntou isso, se eu disser para o cliente que pode dar problema e depois ele tiver um problema com a marca, ele pode vir em cima de mim? Deixa tudo documentado, deixa por escrito, eu acho que é legal assim. Olha, por isso que eu digo, você tem que aprender a fazer o registro. No mínimo você fazer a análise ou pagar alguém para fazer. E se você encontrar o problema, manda isso por escrito, por e-mail para a pessoa. Olha, eu encontrei esse registro, eu acho que você tem grande risco de ter problema. Vamos fazer um naming também? Vamos começar Sim. o processo todo direitinho? Esse teu nome realmente é um nome fraco, ou descritivo, ou muito genérico? Vamos fazer uma Isso coisa que é seja diferente? ótimo, porque o profissional. Isso é ótimo porque o profissional de naming, ele já está focado nessa área de texto, ele já sabe como deve ser um nome, esse nome ele tem. Travou aqui. Travou? Se esse Ah, nome ele tem trocadilhos, se ele tem, enfim, ele vai saber todas as vantagens desse nome. Então, contratar um profissional de naming é assim um baita investimento e você vai colher os frutos depois, né? se Então, atrasa um pouquinho, o cliente que ia fechar contigo agora, ele pode não te pagar agora, mas ele volta daqui a um mês. E aí ele volta abrindo as pernas para você no sentido de que ele vai deixar você fazer o que você quiser. Tipo, carta branca. O que você me entregar, eu sei que é bom, confiou em porque, você. pô, E você, muitas você vezes me confiar e salvou. saber dizer não, né, cara? Para você mostrar confiabilidade, você tem que dizer não. Você tem que falar, cara, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Isso é passar segurança para o cliente também. Não é E só assim, fazer tudo o que ele quer, né? claro, eu não estou te cobrando mil, sei lá, R$ 800, R$ 600, estou te cobrando 2, 3, 4 mil, porque eu sou um profissional. Eu entendo o que eu estou falando, eu estou te ajudando a fazer uma marca, eu não estou fazendo um desenho só para ti. Eu estou te ajudando a construir uma Exato. marca que vai ser um negócio, um império, uma coisa que você vai levar para a vida, né? Exatamente. Moisés, olha, a gente está chegando no final que eu estou assim com a dor, porque essa live foi riquíssima, como eu já achei que seria, como eu já tinha certeza que seria. Assim, o seu conteúdo é maravilhoso, eu acho que você esclarece muitas coisas para os designers. Eu acho que você está fazendo um trabalho muito, muito rico. Galera, se vocês não conhecem o trabalho do Moisés, vão lá, dão uma olhada no conteúdo deles. Galera tá perguntando quando sai curso, Moisés, para nós. Ai, eu estava te explicando, né? Agora, ó, pessoal, já estou com tudo na mão, já tem uma pessoa que está começando a me ajudar agora, que é o Guilherme, começou a me Sim. ajudar aqui nas análises, nos registros. Fala pra E, gente como te encontrar. ó, moisés.rema, tanto aqui quanto no YouTube, no Facebook. Aqui eu estou fazendo mais conteúdo, vou Uns 10 começar a lançar mais segundos. coisas no YouTube. 10 Moisés com segundos. Y, M-Y, ponto Rema com 2 M's. Me Obrigada. acompanhe aí. Brigadão, valeu, Itamara, adorei, hein?